Bom dia, pessoal! Muito bem. É uma satisfação, uma honra e um prazer enorme para nós da Faculdade de Jaguariúna, hoje, Centro Universitário de Jaguariúna, com a sua elevação agora em maio, trazer aqui à praça um evento dessa magnitude e compartilhar com todos arte, cultura e música. Hoje, nós teremos um dos desdobramentos de um projeto cultural que começou há muitos anos, assim como a nossa instituição. Embora jovem, uma instituição que cresceu e vigorou bastante. A mesma coisa se fala de Jaguariúna. O tema hoje, comemorando 130 anos da morte de Villa-Lobos, é justamente o trem, a estação e aquilo que se faz em torno dela e que floresce como floresceu Jaguariúna. Em 1875, no dia 3 de maio, foi fixada aqui ao lado da margem do rio Jaguari a primeira estação de trem que servia de base e passagem para os trens que vinham de Campinas para a região mogiana, trazendo café e outras riquezas da natureza brasileira. Ali naquela praça, às margens desse rio Jaguari, que significa onça, nós tivemos então a semente plantada daquilo que viria a ser a nossa querida e bela Jaguariúna. Com o tempo, essa pequena estação floresceu, a cidade acabou se tornando muito vigorosa e tivemos então a criação do município de Jaguariúna na década de 50. Estampado em sua bandeira, juntamente com a onça negra, e aqui vale a questão relacionada à semântica, se ela é a onça negra do rio ou se eventualmente é o rio negro da onça. Mas deixando isso de lado, estampado está na sua bandeira o Fide et Labora. Fé e trabalho. Confia e trabalhe. E foi o que o povo jaguariunense fez. Ele teve fé, ele confiou e ele trabalhou. E o município prosperou, e prosperou bastante. Ao lado disso, nós tivemos na década de 90, pessoas sonhadoras que passavam também aqui por Jaguariúna e viram na cidade um potencial enorme por sua localização geográfica, por sua cultura e tudo que representava essa região. E sonharam como professores, como artistas, como poetas, como pessoas iluminadas em ter aqui uma instituição de ensino. E no dia 4 de maio de 1999, essa primeira semente foi colocada no papel e em 2000 ela se tornou o primeiro momento da realidade de concretização desse sonho. Estava lançada a Faculdade de Jaguariúna. Aqui mesmo, próximo a essa nossa praça centenária, onde antigamente nós tínhamos uma linha de trem que ligava a estação Jaguari a esse local. Aqui próximo nós temos o Campus 1, ali na nossa querida Rua Amazonas, no bairro Dom Bosco, onde essa semente foi plantada e começou a vingar em 2000. Eram pouquíssimos alunos, pouco mais de 100 alunos, 2 cursos. E dali para frente, nós vimos o investimento, a dedicação, o dia a dia, fazendo com que essa realidade se tornasse cada vez mais positiva e produtiva. E não houve diferença, não houve qualquer tipo de intempérie que fizesse essas pessoas pararem a locomotiva no seu local. Essa locomotiva que lá atrás descarrilhou e hoje se torna os caminhões e os aviões, ela lá atrás fez honrar o trem de Jaguariúna e foi adiante. Hoje, uma instituição de ensino que conta com 5 unidades aqui em Jaguariúna, mais de 45 mil atendimentos por mês à população, hospital veterinário que é referência na América Latina, aberto 24 horas por dia, núcleo de atendimento à população na área de saúde, na área do direito, faculdade que tem reconhecimento nacional e internacional, notas elevadíssimas, notas máximas no MEC, notas máximas no ENAD, notas máximas junto à população que a procura sempre. Hoje, são 6 mil alunos de graduação, 2.500 alunos de pós-graduação.
e nós continuamos crescendo e investindo cada vez mais na fornalha dessa locomotiva. E ela vai adiante. Dia 4 de maio, agora, de 2017, portanto, com apenas 18 anos de existência, a nossa instituição evoluiu. E evoluiu para centro universitário. Uma conquista que não se consegue da noite para o dia e não se consegue sem investimento, sem força e sem o caráter necessário para que isso aconteça. A instituição se eleva e se eleva cada vez mais. Hoje, com 24 cursos de graduação, com mais de 60 cursos de pós-graduação e extensão, nós pensamos ainda além. E nós vamos cada vez mais alto. O céu é o limite para a nossa instituição. Hoje, nós temos o lançamento oficial da nossa nova marca. Tudo que é novo traz aquela situação de vamos ver se é isso mesmo. Mas nós sabemos que aquela elipse que a instituição tinha com o amarelo e o azul, cores da bandeira de Jaguariúna, foram mantidas. E essa elipse hoje virou a letra U, que traz, na verdade, a significação do humanismo, da humanidade, daquilo que a instituição acredita e coloca em termos de fé nos seus alunos e professores. Esse U de universidade, de centro universitário, com o J de Jaguariúna, com o seu pingo especificamente colocado e propositadamente ali inserido, nos faz remeter a isso, a Universidade de Jaguariúna, que se preocupa sim com a formação técnica do seu aluno, que se preocupa sim com as aulas práticas em no mínimo 50% do seu currículo, mas que também se preocupa com a questão relacionada à ética, ao humanismo. E isso nós fazemos questão de enaltecer em cada encontro, em cada minuto de contato entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem. Nós trazemos hoje aqui ao palco para celebrar e marcar esse momento junto à população de Jaguariúna, com arte, cultura, poesia e o lançamento dessa nossa nova marca, da Unifage, a nossa querida Faculdade de Jaguariúna, o nosso querido pianista Pedro Esperandio. Rapidamente falando sobre ele, Pedro Esperandio, que é filho de uma das nossas mais brilhantes professoras e pesquisadora, professora Ana Maria Esperandio, é um menino que é prodígio. Aos 6 anos ele começou a estudar música clássica, se formou e se graduou na USP, na Universidade de São Paulo, em música, foi para a França estudar nas melhores escolas, terminou o mestrado em Sorbonne e se apresenta constantemente por toda a Europa, América Latina, e vem aqui hoje, ao nosso palco, trazer um pouco dessa coisa brilhante, maravilhosa, fantástica, que é a música, para que nós possamos refletir, para que nós possamos querer mais e saber que, contando com Deus, contando com o homem e contando com a seriedade, nós conseguimos chegar a tudo que nós realmente queremos. Muito obrigado a todos e uma salva de palmas a Pedro Esperandio. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É uma grande alegria estar aqui hoje. Eu queria agradecer imensamente, salientar a honra que é eu estar participando desse evento. Esse convite que foi feito com tanto carinho pela professora Flaviana Thanos e Ricardo Thanos, que não só idealizaram e conceberam esse projeto, mas fizeram ele possível. É uma grande alegria eu estar dividindo esse momento com vocês, né? Porque eu acho que, principalmente numa data tão especial, assim, o Vila Lobos nasceu em março, né? Mas esse ano marca 130 anos do seu nascimento. E a gente poder comemorar isso junto e dividir a música maravilhosa que ele produziu, numa ocasião tão descontraída e tão casual assim, é uma coisa não só inédita para mim, mas eu acho que para muitos de vocês. Eu espero que vocês gostem bastante e consigam apreciar um pouco a pessoa maravilhosa e importantíssima para a nossa história, para a nossa identidade nacional, que foi a Vila Lobos. Para trabalhar um pouco toda essa importância, né, desse compositor, eu escolhi um repertório que abrange fases diferentes da sua produção, todas na primeira metade do século XX. Então, eu vou começar pelo Prelúdio das Baquianas Brasileiras número 4.
Depois eu vou fazer... Bom, vocês têm um programa, mas Villa-Lobos escreveu 9 baquianas brasileiras. Cada baquiana que ele escreveu tinha uma instrumentação diferente. A quarta baquiana, ele dedicou só para o piano, né? Eu vou tocar só o prelúdio de quatro peças, né, que tem nessa suíte. Esse prelúdio talvez seja uma das peças mais tocadas ao piano de Villa-Lobos. Ele foi... o intuito das baquianas era justamente criar um compêndio brasileiro de obras, né, brasileiras e misturar a linguagem baquiana, ou seja, de Johann Sebastian Bach, que é o músico alemão, um dos maiores músicos da história ocidental, com o folclore brasileiro, com elementos nacionais, né? Então, nesse caso, a peça que Villa-Lobos pegou para se inspirar, no caso do prelúdio, foi o prelúdio da oferenda musical de Bach, que é assim. E Villa-Lobos ele faz... E ele pega esse motivo e ele desenvolve até o fim. Depois eu vou explicar cada peça um pouquinho para tentar contextualizar vocês de acordo com o que eu for apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para continuar na questão da homenagem, né? Então, essa foi uma óbvia homenagem a Johann Sebastian Bach. Agora eu vou tocar a última peça para piano de Villa-Lobos, né, que ele escreveu. Ele escreveu em 1949, na ocasião da morte de Friedrich Chopin, né, um compositor polonês, que foi, né, talvez o nome mais importante na música para piano. Ele dedicou praticamente toda a sua obra para piano. E, para fazer essa homenagem, nos 100 anos da morte dele, ele foi encomendado uma peça, né, para vários compositores do mundo inteiro, de renome internacional, em Paris, pela Unesco. E ele participou e compôs essa homenagem a Chopin. Ele escreveu um noturno e uma balada, né? Esses dois gêneros, o noturno e a balada, são gêneros muito consagrados por Chopin. Né? Não foi só Chopin que escreveu noturnos e baladas, mas Chopin se apropriou muito bem, né, desse tipo de composição musical. E então as peças mais conhecidas de Chopin são os noturnos, as baladas, os scherzi, e Villa-Lobos quis fazer homenagem também em função disso. É muito interessante como ele retrata a questão da morte, né, porque ele está escrevendo na ocasião dos 100 anos da morte, centenário da morte de Chopin. Ele escolhe um centro tonal, uma tonalidade predominante de si bemol menor. O que quer dizer isso, né? Si bemol menor, por exemplo, é a tonalidade que Chopin escreveu a Marcha Fúnebre, dentro da segunda sonata para piano dele. É a tonalidade que ele escolheu para escrever a sua segunda sonata. Eu vou tocar um pouquinho para vocês. Acho que todo mundo já ouviu essa música, talvez no Patolino, né, mas ficou como uma das marchas fúnebres mais conhecidas e mais amadas pelo público, né? Então, ele escolhe essa tonalidade ele dedica a sua segunda sonata a essa tonalidade, e é impressionante como o Villa-Lobos sempre cai nessa tonalidade, nesse centro tonal, quando ele escreve essa peça. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de falar. No fim da balada, são duas peças, né? Eu vou apresentar uma em seguida a outra. O fim da balada, para mim, isso é uma coisa que eu acho, né? Uma opinião minha, mas para mim ele retrata exatamente o momento da morte de Chopin, né? Que todos sabem que Chopin sofreu muito, né? Quando morreu. Ele morreu praticamente asfixiado, né? Porque ele tinha tuberculose e tudo. Então ele sofreu muito nos últimos momentos de vida dele, e a gente sente esse desespero no fim da balada. Eu vou dar principalmente com esse motivo. A gente ouve isso na peça inteira.
Obrigado. Muito obrigado. Dando switch ao programa, a gente vai continuar ainda no momento em que Villa-Lobos ele ainda prestava homenagem. Agora a gente apresentou a última obra para piano do repertório dele, né, que ele nos deixou. Mas essa próxima peça que eu vou apresentar para vocês, que chama Suite Floral, ele faz uma homenagem muito saliente à linguagem do impressionismo francês, né? Então, ele morou em Paris há muito tempo, Villa-Lobos morou mais de uma década em Paris, né? E quando ele chegou lá, ele foi muito elogiado, mas também muito duramente criticado, porque os parisienses da época eles viam tudo aquilo que era parecido com o que eles já existiam, com o que já existia lá, como algo ultrapassado, né? E daí Villa-Lobos, obviamente, sacou isso muito rapidamente e começou a tocar coisas brasileiras. E foi assim que ele conseguiu ter muito sucesso lá, porque ele passou de mais um compositor do impressionismo, ele passou para um compositor exótico. Ele adquiriu o status de compositor exótico. E logo em seguida, a gente tem essa máxima de Villa-Lobos, né, que ele fala que ele não foi para lá para aprender, ele foi para lá para mostrar a música dele, né? Então ele já era um músico formado, ele não foi lá realmente para ele aprendeu tudo o que ele tinha que aprender aqui no Brasil. Certamente Villa-Lobos era alguém muito hábil, né, socialmente, culturalmente, né, também, mas ele sabia muito bem construir a imagem, né, dele. Então isso também foi por grande parte razão do seu grande sucesso que ele teve. E também Villa-Lobos ele fez parte de um momento histórico no Brasil muito importante, que foi o modernismo, né, brasileiro. Ele participou ativamente, né, dessa construção de um caráter, uma imagem nacional, uma imagem sonora nacional, né? Mas não só na música. Esse movimento ocorreu no âmbito literário, no âmbito das artes plásticas e tudo, a poesia. Então, esse momento da história foi muito importante para a nossa identidade, né? Então, isso é só uma bordinha daquilo que é Villa-Lobos, assim, eu estou querendo passar, mas é uma das personalidades mais importantes da nossa história. Então, a Suite Floral, ela conta com 3 peças, justamente nessa atmosfera um pouco mais europeia, mas os temas são bem brasileiros, né? Então, a primeira peça chama Idílio na Rede. O idílio é uma espécie de poesia, né? Como se fosse um poema de amor, uma declaração de amor. E a rede todo mundo conhece, né? A rede, nessa peça, ela é representada por um ostinato que se repete o tempo inteiro. O ostinato é uma figura musical que se repete. Em 6/8, ele faz toda hora assim. Isso é como se fosse o balanço da rede. E a gente sente na mão esquerda também as semicolcheias. Etc. Depois eu vou tocar a segunda peça da suite. Suite, em francês, significa uma sequência, né? Teoricamente, são 3 danças que ele compôs. O primeiro é Idílio na Rede. Então, na verdade, são 3 poemas, né? O segundo é a Camponesa Cantadeira, né? E a gente é muito visual. Tudo que Villa-Lobos escreveu é muito visual. Sempre quando tem um tema folclórico ou alguma coisa de inspiração nacional, ele procura passar uma imagem para a gente também através da música. Então, a Camponesa Cantadeira tem uma melodia bem lírica, né? Nessa modalidade. E a gente sente um ostinato também na mão esquerda, que se repete, que ele é em 5. Sendo que a melodia está em 3. Então a gente tem uma polirritmia que se estabelece
e isso dá a impressão de que ela está totalmente livre. A camponesa está totalmente livre, e eu, quando toco, eu tenho a imagem de uma camponesa no campo mesmo, assim, no meio de um campo de trigo, sei lá, e tem vento passando, né? Porque a mão esquerda, para mim, é o vento, então tem essa atmosfera meio eólica, assim, né? Para mim. E a terceira é a alegria na horta. A alegria na horta, como não podia deixar de ser, ela é em dó maior, né? A vitalidade, a questão terrena é muito bem descrita por essa tonalidade. E eu vejo muitos pássaros, ou talvez galinhas, ou, ou alguma coisa ciscando na horta, muito felizes, pulando, saltitando.
Muito obrigado. Obrigado. Então agora a gente vai passar um pouco mais profundamente para a questão do folclore na pesquisa de Villa-Lobos. Eu vou apresentar para vocês 4 cirandas reharmonizadas e rearranjadas por ele. Eu acho que são cirandas que todos conhecem. A primeira vai ser Passa Passa Gavião. Né? Passa Passa Gavião. Depois eu vou tocar Nesta Rua. E depois isso não. Mas depois eu vou tocar desculpa. Depois eu vou tocar A Canoa Virou. Etc. E depois O Cravo Brigou com a Rosa. Essa última, O Cravo Brigou com a Rosa, Villa-Lobos ele faz muito magistralmente, ele mistura, a gente vai ter que esperar ele parar, né? Porque senão vai ficar difícil. Mas depois ele mistura 2 temas conhecidos, ele mistura O Cravo Brigou com a Rosa com O Sapo Jururu. Né? Ele mistura esses 2 temas, então ele faz uma ciranda em 2 partes. A primeira parte é O Cravo Brigou com a Rosa, depois O Sapo Jururu é como uma parte B, e a parte A volta de novo e termina com O Cravo Brigou com a Rosa.
Bom, muito obrigado. Bom, eu acho que faz parte um pouco da filosofia. A gente tem que coexistir. Bom, seria ótimo se ele não passasse, né, enquanto eu tocasse. Mas acho que é uma experiência muito divertida, assim, né? Muito novo para mim também. Então, para continuar, eu vou finalizar o programa agora com o ciclo brasileiro de Villa-Lobos. Então, eu vou apresentar 3 peças do ciclo brasileiro, de 4, né? Eu vou apresentar Impressões Seresteiras, depois Festa no Sertão, depois A Dança do Índio Branco. Essa última peça, eu gostaria de, inclusive, convidá-los a descobrir um documentário que chama O Índio de Casaca. É um comentário sobre a vida de Villa-Lobos. E esse aspecto do exótico, né, vem um pouco daí. Então, o próprio Villa-Lobos se via como um índio branco, né, um índio de casaca. Então, ele se mostrava como um índio de casaca, né? Ele vinha e sempre tinha essa questão do exotismo, principalmente na Europa. Eu vou começar. Essa peça, esse ciclo, é um dos ciclos mais importantes de Villa-Lobos, escritos para piano, até pela dificuldade técnica. São peças com muito efeito e são realmente peças muito bonitas. A primeira, Impressões Seresteiras, então, tem essa atmosfera já impressionista, mas é muito poética, né? E é escrita em forma de valsa. A segunda é uma festa no sertão, então tem muito samba, é muito animado. E a terceira é a Dança do Índio Branco, justamente. Então é como se fosse uma tocata para piano. É tecnicamente muito impressionante, porque é muito percussiva. Essas 3 peças, elas são escritas como se fossem o gênero choro mesmo, né? Então tem o refrão, parte contrastante, refrão, parte contrastante e termina com o refrão, né? Então é como se fosse uma improvisação de choro mesmo, né? Bom, mais ou menos o que eu gostaria de falar.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, gostaria de apresentar uma surpresa, uma pequena surpresa para vocês. Tenho dois amigos muito queridos que vão nos unir a nós nessa homenagem a Villa Lobos. A gente preparou um pequeno bis com violino e violoncelo. Também é um arranjo baseado no próprio arranjo de Villa Lobos para violoncelo e piano. Ele faz parte das segundas baquianas brasileiras, né, de Villa Lobos. Ele é uma peça orquestral, a princípio, e Villa Lobos escreveu um arranjo para violoncelo e piano. A gente pegou esse arranjo e adicionou um violino e mudou um pouquinho para caber, né? Então, é o trenzinho do caipira, né? Se vocês, a gente vai tentar passar aqui, mas a experiência orquestral é ainda mais interessante porque tem muito mais timbres, né? Então a gente vê realmente muito descritivo, muito programático a versão orquestral, que é escrita em forma de tocata também, e a gente vê o trem chegando, saindo da estação, a viagem do trem
e depois voltando para a estação. É realmente muito interessante. Se você tem no YouTube, se vocês se tiverem curiosidade de descobrir, vale muito a pena. Também tem várias versões regravadas por grandes artistas brasileiros. Ontem eu estava vendo com os meus pais, a gente ouviu a Maria Bethânia, a gente achou muito legal. Tem a letra também do Trenzinho do Caipira, escrita por Ferreira Goulart, se eu não me engano. Também, justamente para essa melodia. Então, eu gostaria de chamar a Lara e o Silas. Eles já estão aqui. Bom, você já apresentá-los. Tá, vou abaixar um pouco.
Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, agradecer novamente o Centro Universitário da FAGE e chamar o professor Flávio aqui para dar uma palavrinha para vocês. Maravilhoso, fantástico, inesquecível e marcante. São as palavras que nós podemos colocar aqui pela emoção ocasionada. Palmas não são suficientes para poder marcar um momento como esse. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a vocês, queridos. Músicos de altíssima qualidade, trazendo aqui para a praça Umbelina Bueno, nossa praça da Igreja Centenária, uma coisa tão fantástica e maravilhosa. Eu queria chamar aqui ao palco duas pessoas que fizeram parte dessa construção, tanto da instituição enquanto instituição física e quanto instituição espiritual, que sem uma coisa e outra ela não floresce e não acontece. Então eu gostaria de chamar aqui ao palco o professor Ricardo Jorge Thanos e a professora Flaviana Machado Thanos. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns a vocês pela organização. Só para ter as teclas. Pode ficar ali, professor. Aí eu vou... E para homenagear a quem trouxe ao mundo uma pessoa tão fantástica, uma outra pessoa fantástica, nossa querida professora Ana Maria Sperandi vem aqui receber a nossa homenagem, juntamente com o Pedrinho. É, professor Esperândio. E por falar em mãe, mulher, há uma pessoa, claro, que deu o tom para que isso pudesse acontecer. Tom é uma palavra que foi escolhida através de um concurso. Os alunos da nossa instituição, da FAGE, Faculdade de Jaguariúna, escolheram o tom. Mas quem deu o tom para o tom foi uma pessoa fantástica, a professora Flaviana, que recebe nossa homenagem. Bom, boa tarde a todos. E para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a professora Ana Sperandi e de ter um filho maravilhoso e realmente não é só prodígio, eu acho que é mais do que prodígio, é uma alma iluminada. Parabéns, obrigado a todos que estão aqui e realmente a educação ela tem que ser permeada na sociedade. Foi uma experiência nova para você, para nós. E só um lembrete, cada 100 jovens, apenas 46 terminam o ensino médio. Cada 100 jovens, só 14 terminam o ensino superior. Então nós precisamos trabalhar com a educação de todas as formas e só se trabalha com a educação através da cultura. E a cultura é na praça. Então, obrigado a vocês e boa tarde. Mais uma vez, em nome da nossa querida Unifage, nosso centro universitário, nossa Universidade de Jaguariúna, nós queremos agradecer a todos. Dentro do nosso cerimonial, esse panfleto que está com vocês, existe um QR Code, ou QR Code, como o pessoal gosta de falar nas mídias sociais. Esse quadradinho cheio de pontos negros, aí, quadradinhos negros, serve depois para vocês, através do celular, acessarem
esse concerto na íntegra. A partir de segunda-feira agora ele vai estar à disposição. Então basta clicar através daquele leitor que o celular tem hoje, nesse QR Code, e vocês vão ter acesso a esse maravilhoso concerto na íntegra. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos que estiveram aqui hoje e que fizeram acontecer o primeiro passo de muitos que virão futuramente. Então a praça realmente é o nosso palco. Arte, cultura, música e poesia. Parabéns a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, amém.